Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre Davi, sobre o rei Davi. A gente encontra a história dele lá em 1 Samuel e em 2 Samuel. Quando a gente pensa no rei Davi, eu acho que a gente pensa de uma forma muito genérica e a gente acaba olhando só para a pessoa de Davi. Mas aquilo ali não se trata de Davi, aquilo ali se trata da vontade de Deus. E o povo tinha exigido que houvesse um rei, e houve um rei chamado Saul. Mas Saul, ele se desviou dos caminhos do Senhor, e o Senhor não aceita isso por muito tempo. Eu raramente gosto de falar sobre o Velho Testamento, eu prefiro falar sobre o Novo Testamento. Mas Davi, na minha mente, é um tipo de Cristo. Então eu acho válido, cabível falar sobre Davi. Mas falando sobre Davi, Davi foi ungido com 12 anos de idade. Os estudos mostram que no máximo com 15 anos, mas quando nós fazemos contas sobre quando ele foi coroado rei em Hebrom, primeiro rei de Judá, e com 7 anos e meio depois ele foi coroado rei de todo Israel, porque naquele momento havia ainda uma dissensão entre os povos de Israel, entre as tribos de Israel, melhor dizendo, para saber quem seria rei. Saul já havia morrido e seu filho acabou subindo, não Jonatas, porque Jonatas acabou morrendo com Saul em batalha. Mas Davi foi ungido pelo líder da tribo de Judá, pelo ancião da tribo de Judá. Não de forma pública como aconteceu com Saul, mas ele foi ungido como rei da tribo de Judá e ele estava então com 30 anos. Nós temos então da unção de Davi até a sua primeira coroação em Hebrom, nós temos aí uma janela de 18 anos. Queridos, nesses 18 anos, nós sabemos aí, quando nós lemos os livros de 1 e 2 Samuel, Davi, ele passou por muitos aprendizados. Eu vou chamar de aprendizado, tá? Vocês podem perguntar para mim, mas por que você está falando sobre isso? Porque eu quero que vocês entendam que entre um chamado, porque todos nós somos chamados pelo Senhor. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus não chama qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele não se envolve, Ele não chama qualquer pessoa. Ele chama, Ele se envolve com aquela pessoa que Ele sabe que vai ter um compromisso com Ele. Tanto que quando Saul decidiu não ter mais nenhum compromisso com o Senhor, ele o rejeitou para ser rei de Israel, para ser rei do povo. Porque entendeu, queridos? Deus, ele não vai deixar como líder, principalmente um líder, porque quando se trata de Deus, o líder, ele também é líder espiritual. Ele não só produz liderança nas coisas naturais, nas coisas seculares, mas ele também se torna um líder espiritual. Deus não ia permitir que um homem que não tinha mais uma relação com ele fosse líder de Israel. Então ele buscou e achou em Davi esse líder. Mas Davi era inexperiente, então Deus precisou fazer com que Davi crescesse. Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, os matou, por fim enfrentou Golias e o matou. Vejam, o Senhor só permitiu que Davi assumisse alguma coisa de forma efetiva quando ele tinha maturidade para assumir isso. Vocês podem me perguntar o que isso tem a ver comigo. Meus queridos, para que Deus permita que você assuma algo, você tem que estar preparado para isso, preparado espiritualmente, preparado também mentalmente e fisicamente, porque senão você vai colocar tudo a perder. Talvez as coisas não tenham acontecido até o momento na sua vida porque você não se dispôs
a se preparar. Se preparar de que forma? Abrindo sua mente para a direção de Deus. Vocês podem verificar que tudo que Davi fazia tinha a direção de Deus. As únicas vezes em que Davi errou foi quando ele tomou decisões próprias sem buscar do Senhor o que ele deveria fazer. Isso aconteceu com a mãe de Salomão. Quando Davi fez aquilo que a mente dele queria, não aquilo que o Senhor queria para ele, mas eu não quero tocar nesse assunto agora. Eu quero só dizer para vocês que Davi vencia todas as batalhas porque Deus era com ele. Para que você vença todas as batalhas da sua vida, Deus precisa ser com você. Ora, como Deus será com você? Quando você se submeter plenamente, de forma radical, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer para você. Então Deus será com você, o Espírito do Senhor ele será com você. A direção que Jesus tem para sua vida, ela virá de forma cristalina. Davi vencia, você pode vencer com a direção do Senhor, com a unção do Senhor, com a direção do Espírito Santo prometido por Cristo para as nossas vidas. Porque se Cristo prometeu, eu quero que vocês tenham a consciência do seguinte, de que o Espírito Santo está agora no mundo. Ele está me ouvindo, está me vendo e está vendo vocês nesse momento. E Ele sabe exatamente o que passa pela mente, pelo coração de vocês, porque Ele é Deus. E Deus, Ele sonda o coração do homem. E tal qual foi com Davi, porque o profeta, mesmo o profeta Samuel, não viu em Davi o rei. Viu nos outros irmãos dele pela aparência, etc. E olha, era um homem de Deus. Samuel foi um profeta tremendo do Senhor. Então Deus até deu uma corrigida em Samuel. Ele falou: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E Davi viu, e o Senhor viu em Davi o coração dele, não a aparência dele. Porque a Bíblia nos declara que Davi era de gentil aspecto. Ele não era um grande guerreiro de 2 metros de altura. Não, ele era um menino. Mas Deus conhecia o coração dele. E também, quando nós nos deparamos com esse espaço entre a unção e a coroação, nós vemos que existe uma demanda do Senhor. É lógico, quando o Espírito do Senhor é conosco, nós vamos enfrentar as batalhas, mas a certeza de vitória, ela é total. De qualquer forma, o Senhor, Ele só vai permitir que você entre em determinadas batalhas se você estiver preparado para aquelas batalhas. Isso envolve muita coisa, e eu não vou entrar nesse detalhe agora para não deixar esse vídeo muito extenso. Mas quando você se submete ao Senhor, Ele vai te levar por caminhos pelos quais você vai crescer da forma que Ele precisa que você cresça. Para que então você assuma aquilo que Ele quer que você assuma. Porque Davi não tinha nenhum plano de ser rei de Israel. Ele era de uma família humilde. Ele era só um pastor de ovelhas. Mas o plano do Senhor para ele era de reinado. O plano do Senhor para ele era para que ele fosse o homem mais poderoso ali daquela terra. E assim foi. Porque os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados nas nossas vidas. Eles jamais serão frustrados. Mas vejam, Deus não nos obriga a nada. E se vocês não decidirem, não escolherem o que vocês querem, porque como Jesus disse, não dá para nós termos 2 senhores, ou nós servimos a Deus ou ao diabo. Não dá para nós ficarmos falando com o Senhor. Sim, é difícil, eu sei que é difícil. Eu sou homem, eu sou de carne e osso. É difícil. Mas Cristo disse que nós venceríamos o mundo. Nós temos esse poder. Jesus não mente. Então nós temos essa condição também de vencermos tal qual Davi venceu. Então nós temos que considerar
nessa equação alguns fatores, quais sejam eles: paciência, fé, entender o tempo do Senhor. O tempo do Senhor nunca é nosso. Eu tenho certeza disso, o tempo do Senhor não é nosso. Deus, ele é paciente conosco, muito paciente, porque senão nós seríamos destruídos. Eu não estaria nesse mundo faz muito tempo. E buscar a presença do Senhor, buscar a face dele, a vontade dele, não através de homens. Buscar o Senhor. Como? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vocês não têm uma Bíblia? Vocês não têm condição de comprar uma Bíblia? Se vocês estão me ouvindo nesse momento, através de um celular, de um tablet, de um computador, não importa, significa que vocês podem baixar aí um aplicativo de Bíblia grátis. Vocês podem ler a Bíblia. Inclusive todas as versões de Bíblia, King James, Nova Tradução Internacional, etc, etc. Não há desculpa. Não há desculpa. Nós precisamos andar na direção do Senhor, no caminho do Senhor. Se fortaleçam, meus queridos. O Senhor, ele é bom. Lembrem-se que Davi era apenas um menino quando enfrentou um leão e um urso. O Senhor era com ele. Davi era apenas um menino quando enfrentou Golias. Ele era um menino franzino. Golias devia ser um homem muito maior do que eu, forte, um homem experimentado em batalhas. Ele deve ter tirado muitas vidas. O que seria para Golias matar Davi? Nada. Ele faria isso com um dedo. Só que há diferença entre aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem o Senhor. E se vocês estiverem com Deus, vocês podem ter certeza absoluta que o Senhor, ele fará vocês serem vitoriosos em todas as batalhas que vocês estiverem vivendo e na que vocês vão viver. E por mais que você olhe para a sua condição e diga: eu não tenho condição nenhuma, você não precisa ter. Quem deu as condições para Davi foi o Senhor. O Espírito do Senhor foi quem tomou conta da vida de Davi, foi quem se apossou da existência de Davi, dos músculos, do cérebro, dos órgãos, de tudo, por causa da submissão de Davi ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, a saúde de vocês, os planos, os projetos de vocês.